gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma ideia muito legal que muita gente me pediu para fazer ovinho na forminha sem silicone, né? Na forminha de acetato normal. Então eu trouxe e além disso recheei o ovo, coloquei bombom, mostrei o peso. Então vocês sabem, né, que o vídeo vai estar cheio de dicas e assistam até o final para vocês aprenderem tudo e já começarem a fabricar os ovos trufados. Aqui, gente, ó, eu tenho a forminha da BWB, essa daqui é 221, casquinha de 50 gramas, ela é só de acetato, ela não tem o silicone, tá? Essa daqui é uma parte, ela até tem o silicone, mas eu vou usar 100 para mostrar para vocês. Essa daqui, a referência dela é 48, ela é para 100 gramas. Você tem duas opções, né? Aqui, ó, eu pego o chocolate, vou passar com a colher. Então eu passo com a colher uma vez, levo na geladeira, deixo endurecer, depois eu volto e repito esse processo 3, 4 vezes. Só que aqui tem um porém, se eu estiver usando chocolate nobre, ele é mais grosso. Se eu estiver usando chocolate fracionado, ele é mais fino. Então no chocolate fracionado, você tem que passar de 4 a 5 camadas para sua casquinha não quebrar. Outra opção que eu tenho é essa daqui, ó, que é rápida e mais fácil até. Você coloca a quantidade de chocolate aqui. Eu coloco e aí eu espalho bem toda a forminha, com cuidado para não derramar, é claro. Espalho bem. Às vezes cai um pouquinho fora, mas não tem problema. Venho com a outra forminha igual e posiciono aqui em cima e viro. Ó, dessa forma já fica direitinho. Com a espátula eu venho, tiro todo o excesso de chocolate para poder levar para a geladeira e ele já fica assim. Dessa forma fica até mais grossinho, mas mesmo assim eu ainda passo mais uma camada depois que sai da geladeira, tá? E aqui você vai repetindo o processo de passar em toda a forminha. Se você tiver mais uma forminha, você vai passando de uma para outra, o que facilita muito o seu trabalho. Esse daqui, gente, ó, eu vou passar mais 3 ou 4 vezes para ele ficar bem grossinho e vou fazer essa parte também para montar um ovo recheado e pesar para mostrar para vocês que também dá certo. Agora eu queria mostrar esse daqui, ó, eu passei só uma camada, como vocês viram, né, fui passando de uma forma para outra, mas ó como ele já fica mais grosso e mais certinho. Então, nesse estilo aqui de passar de uma forma para outra, você vai conseguir passar duas mãos e o seu ovinho vai ficar assim, ó, mais firme, né? Porque ele vai ficar mais grossinho, né? A quantidade de chocolate ficou mais direitinho, tá vendo? Então, aqui eu só venho com a colher, dou mais uma passadinha e tá ótimo. Passei mais uma mão. Mas eu queria avisar aqui pra vocês que se você quiser vender a casquinha assim, no ovinho de 100 gramas, ele já tá numa grossura boa, tá? Eu já fiz muitas vezes assim, de passar de uma forma pra outra e depois eu só recheio e vendo. Mas aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque ele fica um pouco mais frágil. O legal é você fazer assim, dessa forma, porque é mais rápido, você passa de uma forma pra outra e passa mais uma vezinha com a colher, tá? Agora, se você tem condições, invista numa forma de silicone, que daí o seu trabalho vai render muito mais. Aqui você gasta menos chocolate, porque você tá passando com a colher, então você gasta menos. Porém, na hora de você pesar o seu ovo, né, ele vai pesar um pouquinho menos, você vai ter que colocar mais recheio e mais bombom, então acaba que um compensa o outro, tá? Acaba que a forminha de acetato e a de silicone, acaba que você usa o mesmo tanto de chocolate. Eu fiz, gente, assim, ó, essa daqui eu fiz com 3 camadas e essa eu fiz com só 2, vou pesar pra mostrar pra vocês, tá? E essa daqui, como eu falei, eu passei, ó, mais uma camada aqui. E assim, ó, qual que é o problema e a dificuldade dessa forminha? É que às vezes, como ele fica mais fino, tá muito calor, como agora, por exemplo, que tá muito quente, ó, ele já começa a suar e derreter. Então ele é mais difícil pra você trabalhar, sendo que ele ficou um chocolate mais fino. Eu coloquei só um papel manteiga aqui, ó, pra gente poder pesar, ó. Essa daqui tá pesando 14 gramas, que eu passei 2 mãos, tá? Essa aqui eu passei 3 mãos, tá pesando 45 gramas. E essa aqui eu passei 2 mãos, 34, 35, tá vendo? Então dá a diferença, assim,
na hora de você fazer as gramas. Passei mais uma mão aqui, levei para gelar para ficar as duas casquinhas iguais e agora vou rechear com brigadeiro de ninho, tá? Aquele que eu já ensinei aqui no canal, vou deixar o link para quem ainda não viu. E mesmo sendo, né, um ovo trufado na casca, eu faço bem recheado, tá? Que o cliente ele não gosta de comer um ovo sem recheio, não. Então, ó, eu coloco bastante recheio e venho aqui com a colher e vou fechar o meu ovo com o mesmo chocolate que eu coloquei embaixo. Claro, né, gente? O mesmo chocolate da casca. Aí, então, é só levar eles pra geladeira e depois eu vou mostrar pra vocês como eu chego no peso, daí no caso, colocando bombom. Tirando da geladeira, o chumbo eu venho e passo aqui no meu ovinho. Ó, coloco a partezinha do chumbo pra dentro e vou deixando ele bem lisinho. Ó, e agora eu vou pesar uma casquinha recheada, tá vendo, ó, 97 e um ovinho inteiro, 200 gramas, tá? Então, se você quisesse vender esse ovinho aqui, só assim, ó, fechadinho, né? 200 gramas, daria certo, tá bom? Agora, se você quiser que ele pese um pouquinho a mais, aí você vai pôr, né, os 200 e você vai vir com bombom recheado com o mesmo que você pôs dentro do ovo. Ó, 252. Então, eu poderia vender esse ovinho com bombom aqui dentro, porque muita gente gosta de comprar o ovo por causa do bombonzinho, né? Eu poderia vender esse ovinho de 100 gramas, né, na casquinha de 100 gramas, só que pesando 250, casca bem recheada com bombons. E para ele não soltar, você pode pôr um durexzinho aqui também, para ele ficar bem fechadinho na hora de você embalar. Para embalar o ovinho, pode ser saquinho de celofane, desses que você embala o ovo tradicional mesmo, ou então a ideia do guardanapo também, daí pode ser um guardanapo de Páscoa, um mais colorido. Você vai puxar aqui, ó, só vai puxando as pontas, claro, com cuidado, né, para o guardanapo não rasgar. E aqui, ó, ele já com um lacinho, olha que gracioso, gente. É uma ideia super barata, que vale a pena, você pode colocar dentro de um saquinho se você quiser, ou entregar do jeito que tá aqui, só dentro de uma sacolinha. O guardanapo que eu usei é esse daqui, de bolinha, e eu peguei esse outro pequenininho para mostrar para vocês, porque esse pacote, ele não tem, ó, nenhuma marcação para eu saber o tamanho. Eu paguei R$2 e ele, ó, é o tamanho grande de guardanapo, tá vendo? Comparado ao guardanapo tradicional. Então, esse daqui dá para embalar ovinhos de 100 e 150, tá? E esse pequeno, que é o tamanho tradicional de guardanapo de boca, ele dá para embalar o ovinho de 50 gramas. A validade vai depender muito do recheio que você estiver usando no seu ovo. Para casquinha, você pode fazer a casquinha com antecedência, se você tiver onde armazenar, porque como a gente está fazendo em forminha de acetato, a nossa casca ela fica um pouco mais fina. Então, na hora de passar o chumbo, na hora de embalar e guardar, você tem que tomar cuidado, porque se bater muito forte, ele vai rachar com certeza. Se tiver um calor muito forte na sua cidade, trabalhe com chocolate fracionado de boa qualidade, porque daí você vai ter muito menos dor de cabeça. Eu sei que tem gente que fala, ah, chocolate fracionado faz mal, mas a gente come tanta coisa que faz mal. Então, se o seu cliente, ele sabe que você está trabalhando com chocolate fracionado, não tem problema nenhum em você trabalhar com chocolate desse tipo, tá bom? Você só tem que deixar o seu cliente ciente e ele escolhe o que ele quer, se ele quer comprar ou se ele não quer comprar chocolate fracionado. Mas se você está trabalhando mesmo com chocolate fracionado e a sua cidade é muito quente, você tem que armazenar essas casquinhas num lugar refrigerado, porque senão a casquinha derrete. Lugar refrigerado não significa geladeira, tá? Você tem que ter um lugar com ar-condicionado, ou um lugar com uma ventilação boa, um bom ventilador, porque tá fazendo muito calor. Quando eu tava gravando o vídeo para vocês já tava derretendo tudo, ou então você deixa para montar a sua casquinha só no dia de entregar para o cliente mesmo, que daí você vai ter zero dor de cabeça. Então a validade da casquinha, né, vai ser a mesma do pacote aí do seu chocolate que você comprou. A validade do recheio vai de 5 a 7 dias, dependendo do recheio que você estiver usando. O bombom, eu sempre gosto de fazer o bombom com o mesmo recheio da casca, mas isso não é uma regra.
Às vezes, se o cliente te pedir um outro tipo ou bombons sortidos, você pode colocar também que vai dar certo. Esse bombom que eu usei aqui é o mesmo tamanho do bombonzinho de licor, vou deixar o link aqui na descrição para quem ainda não viu. E tem que ser bombom pequeno, não adianta você querer fazer um bombom muito grande, porque daí ele vai pesar muito e aí você vai conseguir colocar 3 bombons dentro do ovinho, tá? Então é bom você trabalhar com bombom menor, porque tem cliente que gosta de abrir o ovo e ver que ele tá cheio de bombom. E claro que pra gente falar de sugestão de preço, você tem que ver muito bem o quanto que você vai gastar aí na sua cidade em embalagem, porque eu acho aqui o guardanapo muito baratinho, mas eu sei que vocês não conseguem achar com tanta facilidade e com preço tão bom quanto eu acho. Então tem que somar direitinho para saber, mas esse ovinho aqui pesando 250 gramas dá para vender de 25 até 35 reais, depende aí do recheio que você vai colocar. Por exemplo, se você usar Nutella, dá para você vender por 35 reais, tá bom? Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado. Quem tem dúvida, quem está iniciando, quem nunca fez um ovo de Páscoa na forminha, essa técnica de passar, né, o chocolate de uma para outra ajuda muito. Então você sempre compra 2 forminhas iguais, mas passar com a colher também dá muito certo. Eu fiz assim por muitos anos e deu certo. É só você caprichar nas suas camadas que vai ficar perfeito. E me conta aqui embaixo se você já fez ovos dessa maneira, se foi fácil para você aprender dessa forma. Se tiver mais alguma dúvida em relação ao ovo nessa forminha, pode me deixar aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.